Então, no decorrer das nossas aulas, a gente já viu que para cada fenômeno da natureza existem grandezas físicas que a gente pode estar caracterizando. Por exemplo, para a gente caracterizar o movimento de um carro, a gente trabalha com a velocidade e aí a gente vai fazer uma análise do deslocamento daquele carro em relação ao tempo. A gente vai analisar se ele está fazendo um movimento acelerado ou retardado. Porém, essas grandezas elas não são suficientes para quantizar todas as situações que envolvem o movimento. Daí a gente precisa estar agregando outras grandezas físicas a depender da situação em que a gente está analisando. Para vocês aí essas duas imagens, eu gostaria que vocês refletissem. Então vamos imaginar dois veículos com massas diferentes e também com velocidades diferentes. Em um impacto, qual deles queria provocar o maior estrago? Então analisem e depois eu quero que vocês me respondam. Então, gente, como podemos caracterizar a quantidade de movimento ou momento linear, que assim a gente pode estar chamando também na física? Então, vejam só, eu coloquei para vocês lá as duas imagens, um veículo maior e um menor, que ambos também vinham com velocidades diferentes. E para sabermos a quantidade de movimento em que cada um deles estava, a gente vai precisar conhecer as massas e a velocidade dele. Então, o produto da massa e da velocidade de cada corpo é que vai nos dar a quantidade de movimento desse corpo. Então, no caso do exemplo anterior, é óbvio que a quantidade de movimento da carreta é maior e, consequentemente, provoca um estrago maior no impacto, numa colisão, né? No Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a gente trabalha com quilogramas, como unidade de medida de massa, e o metro por segundo como unidade de medida da velocidade. Então, para a quantidade de movimento, a unidade de medida fica o quilograma metros por segundo. E aí eu ainda vou colocar mais uma situação que a gente pode estar relacionando com o nosso dia a dia. Vamos imaginar que você tivesse, sei lá, numa pista e que viesse em sua direção um adulto e uma criança de bicicleta. E você precisa se desviar de um desses. Não dá para desviar dos dois, mas você precisa desviar ou do adulto ou da criança. O qual você escolheria para estar se desviando? Então, vamos lá. Se a criança, é óbvio que tem uma massa menor, vem na sua direção e o adulto, se você escolher desviar do adulto, com certeza você vai sair na vantagem, porque você pode até tentar parar o movimento da criança, uma vez que a massa é bem menor. Então, fica mais fácil, né? Eu trouxe um probleminha para a gente ler e analisar todos os itens. Um caminhão de 3 toneladas, 3.000 kg de massa, e uma bicicleta de 10 kg de massa movem-se com velocidade de 20 km por hora, aproximadamente 5,6 metros por segundo. Das afirmações abaixo, qual é a verdadeira? Letra A. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar e, portanto, não depende nem da direção, nem do sentido da velocidade. A gente já pode ver que esse item ele não é correto, porque a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial e vai ter o mesmo sentido da velocidade. Então, a letra A já está descartada. Letra B. Como o caminhão e a bicicleta têm a mesma velocidade, a quantidade de movimento também é a mesma. Vejam só, gente, tem mesma velocidade, porém tem massas diferentes. Como a quantidade de movimento depende das massas e das velocidades, então também não pode ser essa, né? Visto que as massas não são iguais. Letra C. A quantidade de movimento do caminhão tem valor de 16,8 kg metros por segundo e sempre
o mesmo sentido de sua velocidade. Daí, não precisa nem calcular, basta fazer um cálculo mental para a gente ver que não pode ser essa. Por quê? Se o caminhão tem 3 toneladas, que são 3.000 quilogramas, quando a gente multiplicar 3.000 por 5,6, isso aí vai dar 16.800. Não vai dar 16,8. Então, também não pode ser esse item. Letra D. Os vetores quantidade de movimento do caminhão e da bicicleta serão iguais, caso eles tenham velocidades com mesma direção e mesmo sentido. E a gente já viu antes que não depende apenas da velocidade, depende também da massa. Então, esse item também está errado. E a letra E, o valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente porque suas massas são diferentes. Então, essa questão ela é a correta, esse item, né, o item é o correto, porque apesar de ter mesma velocidade, tem massas diferentes. Então, a quantidade de movimento de cada um também será diferente. Existe uma relação entre Newton, entre a segunda lei de Newton e a quantidade de movimento. A segunda lei de Newton, ela nos traz a seguinte relação, que força é igual a massa vezes aceleração. A gente já sabe que a aceleração vai ser igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, substituindo essa variação de velocidade dividido pela variação de tempo, lá na fórmula da segunda lei de Newton, no lugar da aceleração, a gente vai ter como resultado que a força resultante vai ser igual a massa vezes variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Daí, a gente pode estar relacionando com quantidade de movimento como? A gente não já sabe que a variação da quantidade de movimento vai ser massa vezes variação de velocidade? Então, fazendo essa substituição aí, a gente vai encontrar que a força resultante também vai ser variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Então, galera, já estamos quase no finalzinho, mas aí eu quero mostrar para vocês ainda o teorema do impulso, que é uma relação que existe entre impulso e quantidade de movimento, certo? Então, o impulso, que nós já vimos antes, existe uma relação direta com variação de quantidade de movimento. A gente pode dizer o seguinte, que o impulso de uma força resultante vai ser igual à quantidade de movimento final de um corpo menos a quantidade inicial do movimento. Como a gente já sabe que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então a diferença entre essas massas vezes velocidade vai dar o impulso. Coloquei aqui mais alguns exemplos. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com velocidade de 30 metros por segundo. Então, um exemplozinho bem prático, né? Quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade. Então, é só multiplicar 5 vezes 30, que vai ser igual a 150 kg vezes metros por segundo. Um corpo de massa de 1 kg apresenta, em um dado instante, velocidade de 5 metros por segundo, quando passa a atuar sobre ele uma força de intensidade de 5 newtons, na mesma direção e sentido da velocidade durante 4 segundos. Determine o valor da velocidade do corpo ao final dos 4 segundos. Então, vamos lembrar lá do nosso teorema do impulso. E impulso a gente já sabe que é força vezes variação de tempo, e a variação da quantidade de movimento, que vai ser a massa vezes variação de velocidade, igual então a massa vezes velocidade final, menos massas vezes velocidade inicial. Substituindo esses dados aí, primeiro a gente vai igualar aí impulso, que é força, vezes o tempo, né, a variação do tempo, pela equação
da variação de quantidade de movimento. Igualando isso aí, é só substituir os dados. A gente substituindo aí, ó, a força foi 5 newtons, o tempo igual a 4, a massa que foi 1, a velocidade final é o que nós estamos procurando, e a velocidade inicial foi 5. Substituindo esses dados e resolvendo a equação, a gente vai encontrar então que a velocidade final foi de 25 metros por segundo. E aí a gente pode estar trazendo para mais uma situação do nosso dia a dia. E aí a gente vê os noticiários sobre o número de acidentes de trânsito que sempre estão aumentando, sejam eles provocados por falhas humanas ou por falta de conservação de estradas, ou até mesmo falhas mecânicas, mas enfim, obrigam as indústrias de automóveis a reforçar o sistema de segurança dos carros. Reforçar os airbags, os cintos de segurança, colocar assentos mais seguros, para que a gente possa viajar com maior tranquilidade. E daí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver com impulso, quantidade de movimento? Tem porque, por exemplo, a presença do airbag num carro faz com que o tempo de impacto seja maior. E esse tempo de impacto sendo maior, vai diminuir a força. Então, diminuindo a força, o estrago acaba sendo menor. De forma semelhante, acontece na corrida de Fórmula 1. Quando o carro colide contra um muro de pneus, o tempo de frenagem é aumentado devido à deformação sofrida. E aí, como eu expliquei lá na outra situação, diminui também a violência do impacto, fazendo com que essa variação de quantidade de movimento não seja tão abrupta, diminuindo assim a força média envolvida na colisão. Então, o estrago acaba sendo bem menor. Então, gente, estarei mandando para vocês um material complementar, lista de exercício, alguns vídeos dinâmicos, inclusive em 3D, para vocês estarem aprimorando mais o que vocês viram aqui. E até a próxima aula. Beijos!